Sistema Integrado de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o Setor Público. Quem está aqui com a gente para explicar essas mudanças é o secretário-geral do Ministério da Administração, Gileno Marcelino. Bom, perto de 2 milhões, até 10 mil é pouco, mas são 10 mil pessoas que têm, parece, os seus cargos acumulados aí, ganhando por mais de um emprego. Como a administração pretende resolver isso? Bom, esta é uma estimativa, porque na realidade, se a gente soubesse isso precisamente, nem precisaria iniciar o levantamento que nós vamos iniciar agora. O que se pretende, na realidade, é tomar duas providências. De certa forma, reativar as antigas comissões de acumulação de cargos que foram desativadas nos últimos anos e, simultaneamente, fazer esta malha fina que você mencionava na Secretaria do Tesouro. Vai se montar na STN um sistema de controle das fontes pagadoras para identificar exatamente essas duplicações ou até triplicações de pagamentos de funcionários. Isso vai ser feito, então, a partir da centralização da folha de pagamento do funcionalismo no Tesouro. Em quanto tempo deve ficar pronto esse trabalho? Efetivamente não vai se centralizar o pagamento, porque seria muito difícil você pagar 2 milhões de funcionários e precisaria até de um supercomputador para isso. O que se pretende é centralizar a coordenação e o controle das fontes pagadoras. A gente espera que até janeiro esse sistema esteja em funcionamento. Bom, e a pessoa que tiver 2 cargos acumulados, por exemplo, como é que vai fazer? Ela naturalmente vai ter que optar por um ou outro desses cargos. E o que é um cargo acumulado, por exemplo? Uma pessoa é motorista e é servente, ou é médico e é chefe de gabinete, alguma coisa assim? Como é que é a coisa? Nós imaginamos que boa parte dessas acumulações ocorra entre órgãos da administração direta e entidades da indireta. Você é funcionário de um órgão ministerial, por exemplo, e de repente consegue um segundo emprego numa fundação que, como você sabe, de certa forma é um instituto à parte. Não é um órgão ou uma entidade da administração pública federal. O que se pretende agora é exatamente acabar com essas acumulações indevidas, porque é importante ressaltar que há acumulações absolutamente legais. Tanto os professores, quanto os médicos e os juízes podem acumular legalmente pela lei. O governo está enfrentando um problema que é do servidor. A grande parte dos servidores estão ganhando pouco, realmente pouco. E a reforma pode corrigir essa defasagem que existe em relação à iniciativa privada? O que a gente espera é corrigir isso ao longo do tempo, dadas as atuais restrições econômico-financeiras do orçamento da União. Evidentemente, há uma grande defasagem entre a remuneração do setor público e os salários do setor privado. Na realidade, o ano passado, o governo da Nova República começou essa reposição salarial, dando um aumento real de 25% acima da inflação. Mas, evidentemente, há limitações orçamentárias muito sérias para chegar a esta reposição salarial. Bom, a reforma administrativa vai começar por aí, por essa descoberta de superposição de cargos e tal, ou como é que ela vai se desenvolver daqui para frente? Não, esta é apenas uma das medidas, é aquela contrapartida que o governo dá em termos de contenção de gastos, de evitar desperdícios de gasto dos dinheiros públicos. Mas há uma série de outras medidas tão ou mais importantes do que esta. Por exemplo? Por exemplo, a criação da Escola Nacional de Administração Pública, que será um instrumento fundamental para renovar os quadros dirigentes do setor público. O que se pretende com a ENAP, na realidade, é formar uma elite dirigente para o setor público que necessita, basicamente, dela para gerenciar os programas e projetos governamentais. Ou o centro de treinamento, que será criado junto com a escola para fazer a reciclagem e o retreinamento de uma massa grande de funcionários e servidores públicos que precisam ser melhor qualificados para desempenhar as suas tarefas e prestar serviço ao público. Um dos problemas mais sérios do governo hoje é não ter informações sobre o seu próprio funcionalismo. Isso vai ser corrigido? Isso vai ser corrigido. Na realidade, tanto o Ministério da Administração quanto a SEST levaram praticamente um ano para identificar que havia, no caso da administração direta, 535 mil servidores e no caso da indireta, 1.300.000. Bom, nós precisamos de sistemas básicos e está se montando isto, não só a nível do cadastro da administração federal, no caso da Secretaria de Modernização, como a nível de um cadastro de pessoal, que também será montado e permanentemente atualizado para dar um registro da vida funcional de cada um dos servidores públicos. Agora, a mudança de modelo do funcionário, por exemplo, seletista ou funcionário público, servidor público, agora é civilista. Todo mundo vai ter que optar por isso? A opção será livre, naturalmente, como diz o próprio termo, mas na realidade, durante um certo tempo, nós vamos ter a coexistência dos três sistemas. O atual estatutário, que na realidade é um regime de extinção, apenas 6%
dos funcionários são atualmente estatutários, os seletistas e os novos estatutários, que serão os civilistas, um regime muito mais adequado para o desempenho das funções do Estado. Mas tem uma pergunta do telespectador aqui, doutor Gileno, ele quer saber o seguinte: se o aposentado, a pessoa que está aposentado e está exercendo um cargo, seja ele qual for, está acumulando cargo? Não, mas na realidade nós vamos ter novos critérios para reger a readmissão de aposentados no setor público, porque evidentemente ele está ocupando um cargo ou um emprego público e isto naturalmente precisa ser regulamentado. O senhor admitiu que pode haver um aumento do funcionalismo para corrigir essas distorções, mas no orçamento que saiu da CEPLAN, o crescimento para isso é zero para o ano que vem. E aí? Bom, esta é um problema que nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco. Na realidade, o orçamento está ainda sendo discutido no Congresso e só em janeiro, fevereiro é que se reporá naturalmente esse tipo de remuneração para o servidor público. Daqui até lá, nós vamos ver como se desempenha a economia e se vai haver necessidade deste aumento. O que eu mencionei é que a médio e longo prazo, necessariamente se tentará repor esse salário que foi achatado durante muitos anos. Doutor Gileno, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. O doutor Gileno Marcelino, secretário-geral da Secretaria de Administração da Presidência da República, vem falar aqui hoje no Telemanhã a respeito da introdução da informática na administração pública brasileira. Como é que tem sido esse processo de introdução de métodos tecnológicos na administração pública brasileira, que é sabidamente pesada, doutor Marcelino? É um processo lento e gradual, Tarcísio, por uma razão simples. Implica em altos investimentos, em treinamento de recursos humanos e, naturalmente, numa adaptação da máquina pública à utilização desses recursos tecnológicos. Na realidade, no ano passado, nós já definimos algumas diretrizes para a informatização do setor público e alguns dos projetos que foram recentemente implantados da reforma administrativa após a assinatura dos decretos pelo presidente Sarney já prevêem utilização maciça de informática. Por exemplo, o Cadastro Nacional de Servidores e também o Sistema de Controle das Fontes Pagadoras. Gileno, a reforma administrativa, em tese, já está em curso. Aí o seu primeiro passo seria remanejar funcionários de órgãos onde eles hoje são considerados inativos. E o primeiro caso seria do IBC, IAA, etc. Mas até agora nenhum só funcionário foi remanejado. Por que acontece isso? Pela própria sistemática da reforma, nós estamos aguardando que o primeiro ministério setorial, que é o Ministério da Indústria e Comércio, apresente a sua proposta de reestruturação de algumas das suas entidades, autarquias, especialmente, e de remanejamento desses funcionários. E há um cronograma já implantado pelo GERAP, que é o Grupo Executivo de Reforma da Administração Pública, um colegiado de 5 ministros, através do qual, a partir do dia 7 de outubro, essas mudanças começarão a acontecer. O primeiro será exatamente o MIC, que trará propostas relativas ao IAA, IBC e SUDEVIA. Agora, não há dúvida de que haverá remanejamento de funcionários. Sim, sem dúvida. A Secretaria de Administração Pública da Presidência já está se organizando exatamente para cuidar desse remanejamento. Nós estamos, nessa altura, com um grupo de trabalho já montado aqui em Brasília e vamos montar núcleos regionais também no Nordeste e no Centro-Sul. E o IBC e o IAA, dentro dessa reforma administrativa, serão extintos? Na realidade, há uma proposta que ainda não chegou a nós, do Ministério da Indústria e Comércio, está sendo discutida esta semana pelo ministro José Hugo, de extinção do IBC. Em relação ao IAA, há uma tentativa de enxugamento de uma máquina pesada, inchada, gorda, e em relação à SUDEVIA também há uma proposta de reformulação da SUDEVIA. Agora, o secretário de Administração estava programando uma reformulação também do sistema de promoção. Haveria a instalação de uma Escola Nacional de Administração, mais ou menos uns moldes da Escola de Administração francesa, né, que já foi inclusive autorizada, se não me engano, e haveria também um requisito para a promoção interna de funcionários que eles cursassem os cursos a serem dados por essa escola. Isso já está em implantação? Sim, já está em implantação. Na realidade, esta é uma prioridade fundamental do processo de reforma. Não se faz reforma sem o funcionalismo, especialmente sem a renovação desses quadros, que precisam ser melhor preparados e qualificados para atender
especialmente a uma nova república democrática. E é por isso que nós estamos montando um sistema de desenvolvimento de recursos humanos, que estará apoiado fundamentalmente em 2 instrumentos. Um centro de desenvolvimento administrativo, que vai fazer o treinamento e a reciclagem de todos esses funcionários que serão remanejados das várias entidades da administração indireta e órgãos da administração direta, e, ao mesmo tempo, uma Escola Nacional de Administração Pública, que vai formar os novos dirigentes do setor público. E essa escola funcionará onde, essa escola? Ambos os instrumentos estarão dentro da fundação, que é a FUNCEP.